os colegas vão entrando aos poucos, bom, a gente vai começar hoje a unidade 4 de ciências. A gente acabou a unidade 3, fizemos a atividade avaliativa, né? Se tiver alguém que ainda não fez, eu vou corrigir hoje as avaliações. Se tiver alguém que ainda não fez, porque era até ontem, mas se tiver alguém que ainda não fez, eu vou ver a situação direitinho, para ver se está faltando alguém. Tenta fazer hoje no máximo, que é o dia de nossa aula. Tenta fazer hoje, né? Valendo um pouquinho menos, porque era até ontem, mas como hoje é o dia da nossa aula. Oi, Lucas, tudo bem? Pro, Oi. eu enviei no domingo, você recebeu, né? Eu vi a sua, Ani, eu vi a sua sim. Prof, recebeu a minha? Tá bom. Recebi a sua também. Felipe, Nossa, né? tinha mandado 2 trabalhos. Eu recebi. Fiquem tranquilos em relação a isso. Depois da nossa aula eu vou dar uma olhadinha para ver quem já fez, se teve alguém que deixou de fazer. Se teve alguém que deixou de fazer, eu chamo depois no particular e converso, tá? Mas fiquem tranquilos e aí ainda hoje eu acredito que eu poste as notas que vocês, eu sei que devem estar ansiosos para saber. Bom dia para quem chegou depois. Acho que a Sofia já chegou, né? Então tá o Felipe aqui, a Nicole, a Sofia, o Daniel, a Ana, a Joana e o Lucas. Tá faltando o Cauã e a Letícia. Cauã e Letícia, né, por enquanto. Então tá bom. Gente, vocês vão abrindo a apostila unidade 4 de ciências. Tá, calma aí que eu já volto então. Tá bom. Vai procurando aí. Enquanto isso, eu vou espelhar para vocês o material que a gente vai usar hoje. Opa, não é este. Calma. Cadê? Ah, tá aqui. Só um minutinho, gente. Aí, agora acho que vai. Apareceu para vocês? Professora, Sim. é a apostila 4? 4, isso mesmo. Porque olha só, nesse segundo bimestre a gente tinha, né, a unidade 3 para fazer e a unidade 4. A unidade 3 a gente já terminou, que a gente falou sobre as teorias da origem da vida, os tipos de célula que existem, célula procariótica, eucariótica, vegetal, animal. E nessa unidade, que é a unidade 4, ela chama a hierarquia da vida. Então, para quem está procurando aí, unidade 4, essa mesma. Que página? A gente vai começar agora na página 6, que é o tema 1, que é o início dela, tema 1. Podem ir abrindo no tema 1, por favor, que eu vou começar a comentar com vocês o que a gente vai tratar aqui. Você percebeu que eu tô de luva? Não consegui ver, Felipe. Calma aí que eu vou tirar. Aí tá frio, né? Tudo tá escuro aqui, ó. Se eu botar, fica tudo assim. É mesmo. Agora ficou mais claro. Pessoal, o que acontece, então? Nessa unidade, na unidade 4, a hierarquia da vida, a gente vai estudar um pouquinho a organização da vida. Então, a gente estudou as formas de vida, como elas, teoricamente, como é que ela surgiu, como é que a vida surgiu na Terra, quais eram as características dessa vida primitiva que apareceu no início, que foi, lembrando, há 3,6 bilhões de anos atrás, né? O planeta surge há 4,6 bilhões de anos. Bilhões. A vida na Terra surge há 3,6 bilhões de anos. Só que, claro, era uma vida muito simples, né? Ao longo de milhões de anos, até a gente chegar hoje, né, no que a gente vive hoje, o planeta se diversificou muito, a vida no planeta se diversificou. O que significa se diversificar? É tornar-se diferente, né? A gente tem várias formas diferentes de vida no nosso planeta. Olha pra gente mesmo, ser humano. Nós somos uma vida, um tipo de vida que existe aqui. Mas a gente também tem os outros animais, tantos outros animais. A gente tem as plantas, né? A gente tem várias espécies diferentes de planta. Eu tenho planta de grande porte, como uma árvore que dá frutos. Eu tenho plantas de pequeno porte, né? Eu tenho fungos, eu tenho bactérias, eu tenho até vírus, né? A gente vai falar ainda sobre os vírus um pouco melhor. Enfim, eu tenho muita diversidade de vida. E aqui a gente vai falar como é que a gente organiza todo esse monte de ser vivos que a gente tem diferente por aqui.
Vocês estão fazendo ou fizeram, eu sei que teve gente que já entregou, mas tem um trabalho que eu pedi para vocês, que é bimestral, não é para hoje, calma. O trabalho é Dia 11. para o dia 11, então a entrega pode ser até o dia 11. Sei que teve gente que já entregou. O trabalho de vocês era escolher um animal e falar sobre as categorias que esse animal está classificado. Né? Tem a descrição certinho lá na descrição da atividade do trabalho do mestrado de ciências. Porém, aqui a gente vai começar a entender melhor o que é isso, o que é essa classificação. Então, vamos lá. Todo mundo aí na página 6 da unidade 4. A unidade 4 chama Hierarquia da Vida. Essa unidade vai ter 2 temas. O primeiro tema é níveis de organização da vida. O segundo, já dando um spoiler, o segundo é níveis de organização do ser humano. Aí a gente vai ver como é que o ser humano se organiza, como é que ele é classificado. Mas primeiro a gente vai ver da vida de modo geral. Então, aqui nessa primeira página do tema 1, ela vem para contar um pouco para a gente, para falar um pouco sobre a riqueza de espécies que nós temos no universo. No universo não, né? No universo nós não sabemos. No mundo, aqui na Terra, no planeta Terra. Né? E essa biodiversidade, então o que eu chamo de biodiversidade? Vocês devem estar vendo que essa palavrinha aparece até em negrito aqui. Bio é vida. Diversidade, diverso, diferente, né? Várias, mais de um tipo. A biodiversidade, a diversidade de vida que existe no nosso planeta é gigantesca, né? E essa questão sempre esteve à frente aí dos cientistas. Os cientistas sempre quiseram se perguntar por que será que a gente tem vidas tão diversas? Eu tenho aqui um mosquito e eu tenho aqui uma girafa e eu tenho aqui uma planta, né? Então, o número de espécies que a gente tem, inclusive, o número de diferentes tipos de seres vivos, a gente até hoje não tem como afirmar com certeza. A gente conhece muitos deles, né? Muitos já são conhecidos, mas muitos a gente já sabe que não são, né? E que ainda o ser humano ainda está tentando conhecer e descobrir. Todas essas espécies, elas se distribuem no mundo, no espaço, né? Em diferentes espaços. Tem espécies que são adaptadas para viver em um ambiente, outras em outro ambiente. E aqui, ó, nesse texto, está contando para a gente que se a gente considerar apenas a riqueza de espécies, a estimativa indica que se tem a existência de 500 mil a 100 milhões de espécies diferentes, né? E a maioria ainda não foi descoberta nem catalogada. O que significa esse catalogada? Não foi registrada, como a gente vai aprender a ver aqui, a fazer como é que é feito isso, a ver como é feito isso. Então, o Lucas também colocou um fundo aí do único, colégio único, ficou bonito. As informações que são coletadas aí pelos cientistas, eles vão ajudar a gente. Então, o cientista vai lá, começa a estudar, descobre uma espécie nova, e eles organizam coleções biológicas. O que são coleções biológicas? São ferramentas que são importantes para a gente obter informações sobre a biodiversidade de um local, né? Tem o sistema de informação, esse sistema aqui, ó. Vou passar o mouse em cima aqui para vocês verem. O Sistema de Informações sobre Biodiversidade Brasileira define as coleções biológicas como, e aí tem uma frase aqui, um conjunto de organismos fósseis ou atuais, então uma coleção biológica que ajuda a gente a entender a diversidade de vida pode ser um fóssil também. Então, organismos fósseis ou atuais que vivem hoje... Oi? Aqui no WhatsApp ele avisou que ele vai entrar mais tarde porque tá ligando o computador e tentando achar a apostila. Tudo bem, sem problemas. Ele não tem problema que ele entre depois. Obrigada por avisar, Felipe. Bom, e aí onde eu estava? Um conjunto de organismos fósseis ou atuais, podendo ser exemplares completos ou somente partes deles, devidamente preservados e catalogados com a finalidade de estudos didáticos científicos. Nessa página aqui tem algumas imagens. Isso aqui são coleções de seres vivos. Aqui a gente tem o que a gente chama de um insetário, que é uma coleção de insetos, né? Tem borboletas, tem gafanhoto, tem mosquitos, tem libélulas, vários tipos, né? Tem besouros. Nossa, a única coisa que eu odeio é o besouro. E aí, não, mas eles são bons também. A Caoa tá chegando. E aí, aqui a gente tem de pássaros. Oi? Alguém me chamou? Não? Não. Aqui a gente tem de pássaros, olha só. Pássaros, coleção, uma gaveta de espécies de ave
da coleção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, são seres Nossa, agora já deu dó. que estão... Mas eles não foram mortos para isso, tá? Não foram. Os insetos talvez foram, mas dificilmente se mata para fazer esse tipo de coleção, né? Eles acabam sendo capturados depois e usa-se para os estudos, né? E para quê? Para a gente perceber a diferença entre as espécies. Professora? São todas... Oi? Oi. Oi, Cauã. Eu vi que você entrou, tudo bem? Já não dá pra perceber, tipo, a diferença por causa de você olha uma ave e olha a outra e não tem diferença. Você vai ter que matar o bichinho pra... Não, Felipe, mas ó, na verdade, como eu estava dizendo, eles não fazem isso de matar para o estudo, nesse caso aqui, dessas coleções. São coleções de locais que geralmente cria-se esses animais e depois, quando eles morrem, eles são coletados, né? Quando eles morrem de causas, tá? Quando eles morrem de causas naturais, aí eles são pegos para estudo. Assim como acontece com o ser humano, né? Quando o ser humano, alguns cadáveres são utilizados para estudos, senão a gente também não teria medicina, né? A ciência, a gente não ia saber como é o nosso corpo por dentro, né? Da mesma coisa Tipo, a gente percebe com as tipo aves. assim, né, professora? As pessoas que estão sobrevivendo a Covid-19 estão fazendo doação de sangue para, né, para ver se ela tem uma anticorpo. Isso, Lucas, exatamente. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa saber, né, em relação à Covid-19. A gente precisa saber se uma Professora, pessoa que já teve a doença, Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Cauã. Ah, tá bom. Tô Eu ouvindo entrei sim. agora porque eu tava procurando minha apostila. O Felipe falou, o Felipe avisou, fica tranquilo. Lucas, você ia falar alguma coisa? Pode falar. tem 2 perguntas aqui em cima. A gente pode responder ou não? Vocês vão responder depois. Tá bom. É da página... Professora, Só um minutinho, acho que a Nicole que falou, só um minutinho. Essas questões da página 7, porque eu já aproveito e já falo isso que o Lucas perguntou. Essa questão da página 7, essas duas, vai ficar depois para a lição de casa. Depois vocês respondem. São respostas pessoais. É que vai ter mais uma página também para fazer, mas é outra perguntinha também. Então não vai ser nada complexo, mas vai ficar para a lição de casa. Fala, não sei se era a Nicole que me chamou? Quem foi que me chamou? sim, fui eu. Fala, Ani. Professora, Oi? as aves eles acham mortas já, né? Provavelmente eles criam essas aves e quando elas morrem de causas naturais, aí eles coletam e levam no laboratório, mas eles provavelmente criam em algum lugar. E depois eles fazem experimentos com elas? Experimentos é uma forma de dizer. Depois eles vão analisar essas aves, vão ver quais são as características, que tipo de pena ela tem, como que é o sistema circulatório dentro dela, como que é o sistema cardiovascular, como é que é o sistema digestório. E a gente vai estudar tudo isso nesse ano ainda. Os insetos também, Pro? Insetos também. Insetos também. Todos os seres vivos são feitos assim. Todos os que a gente conhece, todos que já foram registrados, é feito esse processo, senão a gente não ia conhecer bem, né? E aí, o que acontece? Por que os cientistas fazem isso? Uma das coisas, né? O que eles fazem para organizar? A gente tem aí uma quantidade gigantesca de seres vivos. O que eu posso fazer? Eles agrupam esses seres vivos em vários critérios. Então, se usa, tá até grifado para vocês na apostila, essas duas palavrinhas. Agrupar. Agrupar é colocar em grupo. E critérios. Gente, tem alguém que está com ruído que está um pouquinho alto. Eu não sei quem que está com o áudio ligado e que está fazendo ruído. Aí, se você puder, por favor, só desligar o áudio rapidinho enquanto eu estou falando. Depois, na hora que vocês precisarem falar, vocês podem abrir, não tem problema. Eu não sou, eu vou Sou ligar. eu, professora, porque eu tô me mexendo um pouco, porque eu tô... Tá bom, Cauã. Sem problemas, não tem problema. Só desliga um pouquinho o áudio para não ficar o ruído. Isso, agora parou o ruído. Quando precisar falar, abre rapidinho e fala, não tem problema, tá? Só enquanto eu tô falando para não ficar os ruídos, tá? Como cada um tá numa casa, é comum isso acontecer. Até eu posso causar ruído aqui. Bom, então, o que é agrupar? É colocar em grupos. Então, por exemplo, a gente pode separar plantas que têm flores de plantas que não têm flores. Uma está em um grupo, as das plantas com flores, e outra está em outro grupo, das plantas sem flores.
Eu posso colocar em outros grupos também insetos, insetos que voam e insetos que não voam. Nem todos os insetos voam. E aí eu posso colocar em grupos diferentes. Então, a organização pode se dar também, por exemplo, nas bactérias. Tem bactérias que obtêm alimento a partir da fotossíntese, são poucas. Elas são chamadas de cianobactérias. Mas tem aquelas que são parasitas, causam doenças pra gente. Tem aquelas que não causam, que são decompositoras. Isso já são grupos, isso que eu tô falando aqui, parasitas. São aquelas que são vírus. Aí o vírus não é bactéria, Felipe. Aí o vírus é um outro grupo de ser vivo ainda. Ele é bem diferente, ele tem algumas particularidades diferentes das bactérias. Apesar dos dois eu não conseguir ver a olho nu, eles serem muito pequenos, eles são diferentes. Tem diferenças entre eles. As bactérias têm célula, lembra? Já fechou. Lembra que a gente estudou que as bactérias têm célula procariótica? Os vírus, nem isso tem. Os vírus são mais simples ainda. A gente vai falar depois deles com mais calma. Bom, As bactérias têm células? as bactérias, sim. Células, sim. Células que nem nós. Célula, sim. Ela é unicelular. Ela é formada por uma célula só, unicelular. Só que a Entendi. célula é diferente da nossa. A diferença é o tipo. A nossa é eucariótica, a delas é procariótica. Bom, e aí eu tenho várias possibilidades dentro disso. E aí eu vou criando categorias. Os cientistas foram criando categorias e subdividindo os grupos, né? Por exemplo, nós somos animais. Então a gente está dentro do grupo animal. Nós não somos aves. Nós não somos aves, então nós não estamos no grupo das aves. Nós estamos no grupo dos mamíferos, assim como os outros macacos, assim como os cachorros, os leões, enfim. Então tem vários, a gente vai agrupar, a gente vai aprender como é que é feito isso. Fala, Lucas. Você quer falar? Você tá sem Nada, áudio? Isso. nada. Ah, nada, tá bom. Não é nada. Tudo bem, é que eu vi que você apertou aí de levantar a mão. Ah, beleza, já entendi. Bom, então, cada uma dessas categorias pode ser subdividida. E eu vou criando critérios. Qual critério? Um exemplo. Critério, planta com flor, planta sem flor. Esse é meu critério, para colocar em grupos diferentes. Isso tudo para quê? Para tentar organizar todas as informações que a gente for coletando sobre a vida dos diferentes grupos, dos diferentes indivíduos, né? E eu vou levando a grupos cada vez menores. Então, nós, por exemplo, fazemos parte do grupo animal. Isso é um grupão, tem muito animal dentro do grupo animal. Mas dentro de mamífero tem um pouco menos, né? Dentro de primata, nós também somos primatas, tem menos ainda. Então, a gente vai criando critérios e separando em cada vez mais grupos menores ainda, até chegar no tipo específico de espécie, né? Nossa espécie, Homo sapiens, ser humano, só nós somos. Os outros primatas não são, eles são outras espécies. Os outros mamíferos também são outras espécies. Qual que é a importância da classificação dos seres vivos? Quando os cientistas classificam os organismos, eles vão usar vários critérios, como eu falei, e eles vão agrupar de acordo com as semelhanças, então. Aquilo que é parecido entra no mesmo grupo, né, para a gente organizar as informações sobre a vida. A gente chama aí essa área que a gente vai estudar agora de classificação, porque classifica biológica, os seres vivos, classificação biológica, que vai permitir que a gente forme vários grupos, né, que são integrantes desses grupos por terem características parecidas, semelhantes. O ramo das ciências que estuda isso chama taxonomia. Olha esse nome aqui, taxonomia com X. O que significa taxonomia? Taxonomia, do mesmo jeito, ó, vamos pensar, a ciência é bem grande. Dentro da ciência, eu tenho a biologia, eu tenho a química, eu tenho a física. Dentro da biologia, eu tenho vários estudos. Eu tenho a ecologia, eu tenho a citologia. A gente vai ver isso mais pra frente com calma, o que é tudo isso. Mas eu tenho também a taxonomia, que é o que a gente vai ver agora. Então, taxonomia é a área da ciência. Então, quando eu falar em taxonomia, em os taxonomistas, em classificação taxonômica, eu estou falando nessa classificação e identificação de diferentes grupos de seres vivos. Fala, Lucas. Professora,
Pode falar. Taxonomia, que eu li aqui, é o Fala aí, critério prof. oficial para realizar a classificação. Exatamente. Então, é usado critérios para classificar seres vivos, para colocar os seres vivos em grupos. E aí, por que é oficial? Porque eu vou usar, dentro da ciência, esse mesmo critério em toda a comunidade científica. Ave é ave aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África. Fala, Lucas, pode falar. Então, né, eu queria falar, professora, de... eu esqueci. Um exemplo de classificação que, é mamífero, que você acabou de explicar. Isso. Mamífero é um exemplo, ave é outro. Fala, Felipe, quer falar? Aqui que estava atrapalhando na minha mesa aqui, ok? Tudo bem, sem problema. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho isso melhor. Alguns seres vivos, então, atualmente, hoje em dia, o critério de classificação mais usado é o grau de parentesco. Então, o que é grau de parentesco? É o quão próximos esses seres vivos são em relação ao parentesco biológico, a parente, né? Parentesco vem de parente, né? O quão da mesma família esses seres vivos são. Vou mostrar aqui. A partir da existência de um ancestral comum. O que é um ancestral comum? A gente tem, como eu falei para vocês, a vida surge lá 3,6 bilhões de anos atrás. Desde então, a vida foi se diversificando. Isso significa que de um ser vivo diferente dos que existem hoje, surgiu vários seres vivos. Isso é um ancestral em comum, um ancestral que deu origem a mais de um tipo de seres vivos ao longo da história evolutiva. Então, quanto maior a quantidade e relevância de semelhanças entre os grupos de seres vivos, maior é o parentesco. Nós somos seres muito parecidos com os chimpanzés. É o nosso parente mais próximo. O chimpanzé é o nosso parente mais próximo. Eles são muito parecidos com a gente. Não é o gorila que falaram que, tem 98% de alguma coisa de parentesco? O gorila está dentro da classe dos primatas, ele tem um grau de parentesco bem próximo com a gente, mas não é o mais. O maior é o chimpanzé. Tá o maior bom. é o chimpanzé. O chimpanzé chega a 90, quase 99% parecido com a gente, o DNA. Então, os critérios que a gente adota podem ser morfologia. O que é morfologia? A forma do corpo. A forma do corpo de um chimpanzé, por exemplo, é um tanto quanto parecida com a nossa, né? Uma girafa é bem diferente, mas um chimpanzé já é mais parecido, por exemplo. Além da morfologia, então, da aparência, da forma do corpo, a fisiologia. O que é fisiologia? É todas as funções que acontecem dentro do corpo, é a atividade do corpo, é o funcionamento do corpo. Fisiologia lembra de funcionamento, como esse corpo funciona. E a genética, né? O comportamento genético, o material genético. Acabei de falar que o chimpanzé tem 99% um DNA parecido com o nosso, então tem várias semelhanças genéticas aí. E essa classificação vai facilitar o nosso estudo, porque eu consigo compreender a história evolutiva, como é que os seres vivos foram se diversificando, foram se tornando diferentes ao longo da história. E eu consigo usar isso na medicina e na indústria farmacêutica, né? Também, todas essas informações. E aqui só um exemplo, ó. Eu tenho aqui um morcego e eu tenho aqui uma ave. Se eu fosse olhar esses dois apenas pelo critério de forma do corpo, eles são parecidos. Porém, eles não são do mesmo grupo por outros critérios, né? Então, um morcego e um gavião-tesoura, como está aqui, essa ave. Eles compartilham características como presença de asas, os dois têm, e capacidade de voar, os dois voam. O grau de parentesco entre eles é pequena. O morcego compartilha muito mais característica com os outros mamíferos. Então, o morcego é um mamífero, ele é muito mais parecido com mamíferos do que com as aves, apesar de também voar. Isso porque as asas deles, desse ser e desse ser, têm origens diferentes. Né? O morcego, ele não é uma ave, ele é um mamífero. Reparem que eles têm pelos, eles têm glândulas mamárias, eles têm placenta que vai na gestação, eles não botam ovo, né? Então, eles são muito parecidos, muito mais com os mamíferos. Aqui tem uma imagem só... Oi, pode falar, Lucas. E bem que eu vi um documentário falando
tipo, né, o que o morcego, ele é um mamífero. Eu vi um documentário que, tipo, né, falava sobre os morcegos. Aham. Eles viviam. Legal, Lucas. Eles são mamíferos, né? Eles vivem geralmente em locais onde tem a caverna, mas não só, né? É comum encontrar morcegos em árvores. Eles, diferente do que muita gente pensa, apesar de eles terem dado origem às histórias de vampiro, né? Eles são, a maioria se alimenta de frutos. Por isso que eles ficam próximos. Frutífero. Isso, frutíferos, Ou isso se alimenta mesmo. de inseto. Isso, a maioria se alimenta de frutos ou pequenos insetos, é isso mesmo. Bom, então aqui eu tenho algumas características aqui de alguns seres vivos, algumas classificações. Aqui, por exemplo, eu tenho um esqueleto de uma cobra, de uma cascavel, e aqui de um macaco. Qual que é a semelhança entre eles? A presença de coluna vertebral. Os dois têm. A gente vai estudar animais vertebrados e invertebrados. Eu jurava Então, que esse macaco aí era um gato. é um macaco mona. É um tipo de macaco. Esse é um tipo de macaco, um tipo de primata. É que tá só a coluna vertebral, o esqueleto dele aí, né? Que olhando de longe parece que é pequeno. Para vocês verem também que os seres vivos, isso aqui vocês poderiam confundir com vários outros seres vivos, porque tem semelhanças com outros seres vivos. Olhando o esqueleto, pode ser outro ser vivo se a gente não analisar bem, não conhecer bem, né? Então aqui tem porcos e leões marinhos. Eles têm características semelhantes também. Eles são mamíferos, têm glândulas mamárias, têm cuidado materno. Isso é uma característica. O fato da mãe, né, da fêmea que teve os filhotes, cuidar dos filhotes é uma característica. Tem seres que fazem isso, tem seres que não fazem isso. E isso é uma característica muito forte nos mamíferos, mas não só. Tem muitas aves também que fazem isso. Mas daí, muitas vezes, cuidado parental, que a gente fala, que é tanto do macho quanto da fêmea. E a gente tem características comuns, tanto no ser humano, nós, como em camundongos, né? Nesses pequenos ratinhos aqui, como alguns genes, isso tudo indica o quê? Que provavelmente nós temos um ancestral em comum. Nós viemos dos mesmos seres que foram evoluindo de modos diferentes, dependendo de onde eles estavam. E aí, quais são os critérios que a gente usa para classificação? Isso tem um histórico por trás disso. Aristóteles, por exemplo, aqui nessa página está contando que Aristóteles foi um dos primeiros a falar nesse tipo de classificação. Ele classificava os animais só que ele estava pensando, com sangue e sem sangue. Né? Vamos lembrar que é sempre a partir do que se tinha de estudo disponível naquele momento, né? Há tantos anos atrás, no século IV antes de Cristo. Isso é muito tempo atrás. Né? Então ele colocou com sangue as baleias, lagarto, pardal, lambari, né, que é um tipo de peixe, sem sangue, e aí ele dividiu em corpo duro e corpo mole, maleável. Aí ele colocou a abelha, o marisco, a água-viva. Ele estava vendo as características que ele estava enxergando no momento, né? Ele estava classificando de acordo com aquilo. Hoje a gente sabe que não é assim que a gente classifica, mas como é que a gente vai saber? Estudando, conhecendo o corpo desses seres vivos, né? Abrindo esses seres vivos e vendo como eles são formados, do que eles são formados para conseguir classificar. Então, muita coisa. Que algum animal é vertebrado ou invertebrado, né? Isso, senão a gente não saberia também. E aí, muita coisa aconteceu desde então, né? Desde o século IV a.C. matando os animais. Não, isso não. Então, desde o século IV a.C. até hoje, a gente tem as características que são consideradas artificiais e outras que são naturais, né? Então, as naturais procuram agrupar os seres vivos de acordo com o maior número de semelhança possível, tentando estabelecer relações de parentesco evolutivo entre eles. É a que a gente considera hoje. Teve um cara, um naturalista, um homem chamado Carl von Linné. Ele também pode ser chamado de Linneu. Aqui no Brasil a gente chama de Linneu porque é a tradução do nome Linné. Foi ele que criou o sistema de classificação padrão. Ele é bem fácil e ele é universal. O que significa universal? Vale no mundo todo. No mundo todo é assim.
Ele criou um sistema, esse livro aqui, que está aqui a capa na página de vocês, ó, postando o mouse em cima, é o livro onde ele discute o tipo de classificação. Então, hoje teve algumas modificações, ele criou esse tipo de classificação a partir das características de anatomia, da forma do corpo, e com... A sua prova vai ser quando? Minha prova vai ser... Que prova? Eu não sei, uma prova, por causa que você não tá com provas e tá fazendo trabalho de mestrado, mas cadê a prova? A professora já passou a prova. Já passei, Felipe. Por isso que eu perguntei. É bimestral. A bimestral é mais pra frente, no fim do bimestre. Olha só, aquela atividade avaliativa que vocês fizeram vai valer como prova mensal. Eu fiz ela? Você fez, Felipe. Você fez no Nossa, dia então que eu muito mandei. bem. Você já fez, já. Tem que ter na memória. Você já fez, Felipe. Eu não corrigi ainda, mas eu vi Felipe, que você lembra fez. que você falou que você tinha amnésia? Olha só, eu já passei a prova bimestral, a prova mensal, então vocês já fizeram. Eu vou ver depois se teve alguém que ficou devendo a prova mensal, mas daí eu entro em contato. O trabalho bimestral, que é para o dia 11, e a prova bimestral vai ser no final desse mês, né? Porque daí a gente entra em férias em julho. Então, no final desse mês, tem a prova bimestral. Oi, Lucas. Então, quando eu enviei, não saiu a nota, como você, quando aconteceu na outra prova. Eu sei que não, porque eu deixei para eu corrigir manualmente, porque você deve ter reparado que tinha questões de dissertativa, né? Vocês tiveram que escrever. Então, eu vou corrigir essas questões, vou corrigir com calma, e aí eu vou liberar a nota depois, tá? Eu fiz Professora, analise com muito carinho. Pode deixar. Que dessa vez eu quero tomar um 7 ou um 8. Tá bom, pode ficar tranquilo que eu E vou na prova analisar com anterior carinho. eu tomei um 4 ou 5. Eu quero levar um 10 de novo. Tudo bem, gente. Eu vou ver com carinho. Podem ficar tranquilos que carinho não vai faltar. Gente, vamos voltar aqui. Então, eu tinha... o Linneu foi a pessoa que fez a classificação dos seres vivos de acordo com as características anatômicas. Esse mesmo, até hoje a gente usa esse sistema de classificação que eu vou mostrar para vocês agora, só que ele sofreu algumas alterações. Essa atividade aqui da página 10, vocês vão fazer depois, tá? É bem simples, mas depois vocês fazem. Vai ser lição de casa junto com a página 7. Depois a gente faz. Eu tô com a nota de 7.1. Não tá acreditando. Tá agora. Oi, Felipe. Eu fui aqui na plataforma agora. O quê? Eu vi aqui que no primeiro bimestre, eu não sei como, eu consegui recuperar e fiquei com 7 pontos, deixa eu ver aqui, 7.5. Eu consegui recuperar ela aqui. Sim. Não sei como. Conseguiu. Você foi bem na segunda prova, depois na segunda atividade que eu passei, no trabalho bimestral. Entendi. Então, fiquem sempre de olho nas notas de vocês que tá lá no sistema para vocês irem acompanhando. É bom mesmo. E por enquanto, aqui no segundo bimestre, eu tô com 7.1. Por enquanto, né? Então, eu ainda não coloquei a nota da prova mensal que vocês fizeram, do trabalho. Fiquem tranquilos que logo eu coloco essas notas e aí vocês já vão ter uma noçãozinha melhor. Desculpa ter que mandar 2 trabalhos, né? Você mandou 2? Eu mandei 2. Eu não vi ainda os trabalhos, Felipe. Depois eu olho lá. Eu botei no certo. Tá, eu vou ver lá com calma. Vou fazer o trabalho. Tudo bem, tem até o dia 11. Pessoal, vamos voltar aqui. Olha só. O que são... Ignora o primeiro trabalho. Só Tá o bom, segundo. tá bom. Pode deixar, vou fazer isso. Então, o que é? A gente falou que taxonomia é aquela área que estuda a classificação dos seres vivos. Eu posso falar em categorias taxonômicas. Então, dentro dos estudos de taxonomia, eu tenho categorias taxonômicas. Nesse sistema, esse sistema foi proposto pelo Linneu, que eu acabei de comentar com vocês, e a espécie é a unidade de classificação. O que é isso? A espécie é a unidade mais básica, mais específica. Quando pensar em espécie, lembrem em específico. É aquilo que é mais específico de alguma coisa. Então, espécies são grupos de indivíduos, de seres vivos, que são muito semelhantes entre si e que têm capacidade de se reproduzir e dar origem a descendentes férteis, ou seja, a filhos. Então, o que é uma espécie? Uma espécie é quando eu tenho seres que têm características semelhantes. Esses seres que têm características semelhantes se
forem a cruzamento, podem produzir filhos, e esses filhos também conseguiriam se reproduzir com outros quando fossem adultos, né? Quando tivessem idade adulta. Isso vale para todas as espécies. Eu Né? não lembro o nome agora, mas tem um jeito assim que se eu não me engano, assim, só pegar tipo um pelo, alguma coisa de algum animal, bota em alguma máquina e reproduz ele assim inteiro. Não sei como, não lembro o nome agora. Acho que, na verdade, não deve ser um pelo, deve ser Então, coisa, um órgão, célula-tronco. assim. Então, Deve ser os estudos de célula-tronco que você está falando, Felipe. Tem algumas coisas aí promissoras nesse sentido, a clonagem, né? A gente vai falar disso mais para frente. Bom, e aí aqui o que a gente tem? A gente tem várias categorias taxonômicas, ó, essas aqui, que está aqui dentro desse balão. E eu posso falar que essas categorias também são chamadas de táxons, está grifado aqui. Então, cada um desses é um táxon. O que é isso? Então, eu tenho espécie. Espécie é o mais específico. Depois de espécie, eu vou ampliando. Reparem que vai aumentando o tamanho. Espécie está bem pequenininho em verde. Aí depois, dentro de espécie, eu tenho gênero, depois família, depois ordem, classe, filo e reino. Reino, eu tenho 5 reinos. Reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista e reino monera. Calma. Reino animal, vocês sabem, né? Todos os animais. Reino vegetal, todas as plantas. Reino fungi é o reino dos fungos. Fungos, cogumelos, bolores. A gente vai falar mais pra frente. Ah, entendi. Reino protista é o reino das algas e protozoários, que são seres unicelulares, que a gente vai falar também. E o monera, esse é menos conhecido. E o monera, que é o último, é o das bactérias. Então, a gente tem vários reinos. Depois disso, dentro do reino animal, eu tenho vários seres. E aí eu vou dividindo em filos, depois em classe, depois em ordem, depois em família, depois em gênero. Professora. E Você vai botar na prova. O quê? Defina características dos 5 reinos. Não, calma, ainda não, calma. Eu primeiro quero que vocês entendam essa ordem de classificação aqui. A gente vai ver alguns exemplos. Então, olha só. No sistema atual, a gente tem a espécie, depois a gente tem os gêneros, que são semelhantes. Esses gêneros que são semelhantes são agrupados em uma família. As famílias que forem mais semelhantes entre si são uma ordem, e as ordens que são mais semelhantes entre si são uma classe, e as classes um filo, e os filos um reino. Calma. Vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo. Pessoal, ó, deixa eu falar rapidinho. Falta menos de 1 minuto para cair a live. Vou gerar outro link, aí a gente continua, tá? Mais uns minutinhos aí, tá bom? Professora. Ok, Só pra eu dar esse exemplo. Fala, Lucas, fala rapidinho. Ah, não, deixa. Pode ser. Deixa para depois. Eu vou mandar no WhatsApp já, no grupo. Só 1 minuto.